Será que o Xbox One S ainda vale a pena em 2026? A resposta é depende, e vou explicar ao longo desse vídeo. Eu comprei o Xbox One S usado em ótimas condições com dois controles mais alguns jogos por um ótimo preço, 80 euros ou aproximadamente 500 reais. A intenção é saber como é jogar nesse console em 2026, tendo em comparação a experiência com jogos mais atuais em hardwares mais novos e avançados, e o resultado me surpreendeu positivamente em alguns aspectos. Essa geração atual, como muitos sabem, está um pouco estranha. Estamos já em sua reta final e ao invés dos preços ficarem mais acessíveis, estão aumentando, forçando muita gente a procurar novas alternativas que podem valer muito a pena, não só pelo motivo financeiro, mas também pelo que pode oferecer. Então, pessoal, esse é o Xbox One S que eu comprei e como vocês podem ver, foi um verdadeiro achado, pois a condição dele está muito boa. Tanto o console quanto os outros acessórios que veio junto. O controle, por exemplo, muito bem conservado, tá? E eu fiz questão que viesse assim. Esse controle, por exemplo, ele veio com bateria recarregável, tá? Aqui ele veio com essa estação de carregamento. Você põe o cabo, bota para carregar e pronto, não precisa de bateria. Então esse aqui é um diferencial que veio junto com o console. Além disso, também veio 4 jogos, todos de corrida, sendo o principal esse aqui, o Força 7, tá? Todos em bom estado também, muito bem conservado. O dono anterior conservou muito bem. Tá aqui os CDs em suas capas originais. Tem o Força 5, tem aqui o Rare Replay, o Rocket League e o Força 7 que eu já tinha mostrado. Ou seja, um console em perfeito estado, 2 controles, uma estação de carregamento com a opção de você usar bateria recarregável mais 4 jogos por 80 euros ou aproximadamente 500 reais. Então nessas condições daqui, pode valer a pena se você estiver procurando algo custo-benefício. Sobre o console em si, eu achei ele muito bonito, tem uma estética muito bonita, só que ele é pesadinho, ele não é muito portátil, ele é bem robusto, compacto e tem muita coisa dentro dele para ter esse tamanho e esse peso todo. Eu mal consigo levantar ele com uma mão só, pois ele é bastante pesado, mais do que aparenta ser. Ele tem aqui essa saída de ar, nessa estética daqui que eu acho bem bacana. Tem um leitor de disco, mas também tem a versão dele totalmente digital. Tem essa, digamos assim, esse formato retangular, que eu acho mais bonito, inclusive, do que o Xbox Series S e do que o Series X. Ele é muito bonito, realmente. Eu acho que a geração anterior, em relação à estética, é muito bonita. Agora eu vou aqui ligar o console para vocês verem. Então essa aqui é a sua interface, se não me engano é bem parecida com o do One X e do Series S. Uma interface bonita, moderna aqui, com todos os ícones bem organizados. E aqui está o catálogo do Xbox Game Pass. São muitos jogos, mas infelizmente a Microsoft aumentou recentemente a mensalidade de todas as categorias do Xbox Game Pass. E aqui você tem algumas opções. Por exemplo, tá vendo aqui esse símbolo X e NES? Pois então, quando tem esse símbolo, quer dizer que no One S você só pode jogar através do Cloud Game, ou seja, através de streaming, não nativamente pelo hardware do One S. E isso vai depender que você tenha uma internet boa, ou seja, é possível você jogar jogos da atual geração se você tiver uma boa internet, aí você vai poder jogar com uma boa qualidade, tá? Mas fora isso, você tem um catálogo também extenso de jogos da geração antiga, que você pode aproveitar, principalmente se você não teve muita experiência, contato com a última geração. Então você vai ter aqui muitas opções, tá? O Tomb Raider 2018,
vários bons jogos, caso você não tenha jogado ainda, tá? É um catálogo extenso aqui, que se você assinar, você vai ter acesso. E essa é uma das vantagens. Agora eu vou colocar um jogo para rodar. O Xbox One S roda toda a geração passada sem problemas. Jogos como GTA V, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, FIFA, Call of Duty. Ele não é um console fraco, mesmo em 2026. Ele é um console antigo, o que naturalmente impõe algumas limitações, como falta de suporte para jogos atuais e lançamentos futuros. Mas ainda assim é um cloud game que, com uma boa internet, pode praticamente resolver esse problema. Sobre aspectos técnicos, jogos em 1080p, experiência casual, sofá, multiplayer local, ele ainda cumpre bem. E para ser sincero, o Full HD ainda serve muito bem atualmente, porém ele tem algumas desvantagens claras em relação a consoles atuais. Uma das principais é a falta de um SSD. O Xbox One S vem com um HD de fábrica, o que deixa os load e transições perceptivelmente mais lentos, e os jogos mais pesados não rodam a 60 FPS. O que para os mais exigentes e aqueles que já têm uma boa experiência com a atual geração, isso pode ser um diferencial decisivo. Então não há nem comparação, o One S não consegue competir em potência com os modelos mais atuais, perdendo de lavada em GPU, memória RAM, processador, etc. Mas tem um porém nisso, pois visivelmente é uma percepção coletiva que os consoles atuais não tiveram hardware posto em prova ao máximo pelos novos jogos, enquanto os da geração passada sim. Um aspecto positivo em relação ao One S é que a nova geração vem despriorizando cada vez mais o leitor de disco, presente no One S que não está no Xbox Series S, por exemplo, pois o que era antigamente obrigatório, com o avanço do mercado digital está cada vez mais opcional. Não à toa o PS5 Pro é super caro e nem vem com um leitor integrado, você tem que pagar mais para acoplar um. E isso sim é um diferencial para muitos pelas opções que a mídia física pode proporcionar. Para começo de conversa, em 2026 o Xbox One S só vale a pena se estiver barato. Nas condições que eu comprei foi um verdadeiro achado, mas pesquisando bem você também pode encontrar algo parecido. Na OLX hoje os preços variam entre R$800 a R$1.500, o que ainda é bem competitivo. Agora se o preço estiver muito próximo de um Series S, aí não faz sentido. O Series S entrega SSD muito mais rápido, jogos de nova geração, performance superior, mais anos de suporte. Então aqui é simples, vale a pena pelo preço e custo-benefício, não pela potência. Eu fiz vídeo sobre o Xbox One X e Series S atualmente, vou deixar na descrição para você conferir. Ao encontrar um console em boas condições e por um bom preço, muitas alternativas aparecem. Você pode comprar jogos da época por preços muito mais justos que lançamentos atuais, seja físico ou digital. Você pode aderir ao Game Pass, que apesar da Microsoft ter aumentado os preços recentemente, pode ainda valer a pena. Mas em minha opinião isso foi um tiro no próprio pé da empresa e eles começaram a ver isso nos números divulgados recentemente. Vamos ser honestos, o One S já está no fim do ciclo. Carregamentos mais lentos, alguns jogos novos já não lançam para ele, desempenho mais limitado e menos suporte futuro. Se você quer longevidade, talvez não seja a melhor escolha, mas se você quer jogar agora gastando pouco, ainda resolve. Então, resumindo, ele faz sentido para quem está entrando agora no mundo dos consoles, quem joga casualmente, quem quer Game Pass ou quem encontrou uma oferta muito boa. Não faz sentido para quem quer jogos da nova geração, quem pensa em longo prazo ou quem pode investir um pouco mais. Deixe seu feedback sobre o que você acha de ter um One S em 2026 e sua opinião sobre a atual geração. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais reviews.